Olha só, a cantora Anitta está mais uma vez entre os assuntos mais falados nas redes sociais. E dessa vez, a polêmica é uma treta familiar. Olha só, a cantora acaba de lançar um documentário sobre a vida dela e nele ela expõe uma carta que escreveu para a mãe na infância. Trechos da carta mostram como era a relação da artista com a mãe. E olha só o que ela escreveu, tá vendo a carta aí? Eu vou destacar um trecho. Ela diz, abre aspas, mãe, queria que você me desse mais atenção. Você, quando vai dormir, dá 1000 beijos no meu irmão e em mim me dá só um abraço. Fala pra ele que ele é lindo, maravilhoso e eu falo que estou normal. Briga só comigo, você deixa eu fazer tudo e diz que eu sigo mais o seu exemplo e diz na frente de todo mundo que eu sou bagunceira, que eu encho o seu saco. Fecha aspas. E aí, muitos portais e sites chamaram de cartinha ciumenta da Anitta. Mas ali, gente, para pensar comigo, ela não estava falando da atenção dada ao irmão, mas sim da falta que ela sentia de receber o mesmo carinho, a mesma atenção, o mesmo amor, os mesmos elogios, enfim. E tem muita gente que se identifica, viu? Que lembra das broncas, mas não se lembra dos momentos de carinho. E, gente, na infância, a criança guarda para o resto da vida, não é? Então, vamos falar sobre isso? Esse é o nosso assunto. Aqui no estúdio, eu recebo a psicóloga Elza Leite e também a cantora Evelyn Farias e a Mirela Ribeiro. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, uma excelente tarde. A gente viu que a Anitta colocou um debate muito válido que acontece em muitas famílias. Queria começar com você, Evelyn, queria que você Mirielle, como é que foi a sua vivência em relação a isso? Quando você cresceu na sua infância, teve algum momento em que você sentiu uma diferença de tratamento pelos seus pais? Boa tarde, Lucas. Boa tarde. Eu tenho 3 irmãs além de mim e a caçula, quando nasceu, mexeu muito comigo. Nós somos assim uma escadinha e ela veio depois, bem um pouco assim, uma faixa etária diferente de tempo. E eu já tinha 7 anos, se eu não me engano. Eu tinha muitos ciúmes que eu cheguei ao ponto de pegar uma faca para querer fazer com que ela morresse, para ela parar de tirar minha atenção. E você tinha quantos anos? 7 anos. Nossa. E eu comecei a mamar no peito da minha mãe, porque empedrava, porque eu sentia ciúmes dela também, né? Dela, tipo assim, ela o tempo todo a atenção era voltada só para ela. Cheguei até a me automutilar, porque vi ela com minha mãe e meu pai deitados na cama, ela no meio, e eu fui para o outro quarto, peguei a caneta Bic, coloquei fogo e comecei a queimar. Menina do céu. Tudo isso por conta de ciúmes. Ciúmes. E você chegou, naquela ocasião, a conversar com sua mãe, seu pai sobre isso? Não. Sempre fui muito seca, porque eu acho que a gente é tratado dessa forma e a gente acaba transmitindo, né, a mesma atitude. Claro. Bem, eu já volto a falar com você, Mirielle, para saber como que você levou isso na sua vida adulta. Mas antes, eu vou falar com a Evelyn, que sentiu um tratamento diferenciado em relação a seu pai e sua mãe, não é isso, Evelyn? Sim, boa tarde a todos que estão nos assistindo, sim. Sempre eu morei com a minha mãe. Meu pai e minha mãe já moraram juntos. Aí aquela desavença, né? Aí eles se separaram. Mas eu senti muita falta do meu pai. Nunca deixei levar isso, não coloquei isso no meu coração, aquela mágoa, sabe? Mas sempre assim eu me cobrava, poxa, meu pai, nós temos uma convivência muito boa. Hoje em dia ele vai na minha casa, eu fiz aniversário, ele me falou palavras assim que valeu mais do que um presente, acho, de R$1.000. Foi palavras que mexeu muito lá dentro do meu coração. Aquela palavra de amor, aquela palavra... Você está entendendo como que a gente gosta de se sentir amado, e principalmente pelo pai, pela mãe. Então, assim, eu
não guardo isso no meu coração, mas eu senti muita falta do meu pai. Foi difícil na sua Foi infância, difícil, sim, adolescência? Sim. Depois ele casou, aí teve 2 filhos e era mais presente com eles, né? Até eu falava um pouco, pai, você dá mais atenção, né? Mas, assim, é triste, dói. Sente, né? Sim. E você que está em casa, hein? Já sentiu diferença de tratamento do seu pai, da sua mãe? Você conhece alguém que cresceu não gostando de alguém da família por conta dessa diferença de tratamento? Como você superou isso? Me fala, hein? Fala no Zap. 279-9942-2478. Você anota o nosso telefone ou então aponta a câmera do seu celular aqui para o QR Code que vai direto para o Fala no Zap e aí você pode mandar o seu relato. Se possível, fala o seu nome e de onde está assistindo o nosso Fala Espírito Santo. Combinado? Elza, temos exemplos aqui da Mirielle e da Anita em relação aos irmãos que sentiram diferença de tratamento dos pais em relação aos irmãos. E uma coisa em comum, uma característica em comum. Ela é a mais velha das irmãs e a Anita também é a mais velha em relação ao irmão dela que ela está citando nessa carta, o Renan. Isso é comum de acontecer? É sim, e os pais podem evitar esse sentimento. Quando o irmão mais novo chega, ele traz para o irmão mais velho, inconscientemente, uma sensação de luto. Por quê? Aquele bebê chegou, toda a atenção era voltada para ele e antes era para mim. Então, eu tenho a percepção de que ele vai roubar tudo que é meu. O meu peito, o meu pai, minha mãe, meus brinquedos, meu quarto, minha atenção, as minhas visitas, os presentes. E aí tudo, o bebê ele é paparicado. E o mais velho vai se sentindo rejeitado, excluído, esquecido. Muitas vezes, quando a gente está gestante e está preparando o irmãozinho para a chegada do mais novo, a gente engana a criança falando assim, olha, vocês vão brincar juntos. E, gente, vamos combinar, não é verdade. O irmão mais novo não vai brincar com o mais velho, às vezes tem uma diferença significativa de idade. O irmão mais novo vai chorar, fazer xixi, cocô, acordar de noite, mamar o tempo todo, trocar fralda o tempo todo, a mãe vai ter que levar ele ao médico, as visitas vão ser para ver aquela criança. Então, o mais velho fica na expectativa de um parceiro chegar para partilhar a vida comigo e, na verdade, o menino chega e tira tudo de mim. Então, a gente tem que estruturar, preparando a criança para a chegada do irmão mais novo, dentro da realidade. Olha, por um período, o irmãozinho é muito pequenininho, a mamãe vai precisar dar atenção mais para ele do que para você, mas eu continuo te amando, você é meu primogênito, você é a pessoa, você continua sendo importante, o meu amor por você continua sendo igual, a chegada do seu irmão, apesar de depender de mais atenção minha, não quer dizer que eu estou deixando de amar você. Sempre que possível, mãe e pai, pegue essa criança mais velha e traga ela exclusivamente um tempo só de vocês dois juntos, para que você oferte para ela uma coisa que a gente chama de apego seguro, para que ele se sinta também visto, amado e pertencente àquele núcleo familiar. Porque quando esse apego não acontece, a criança se sente ali carente, em falta, a gente compensa isso na vida adulta. A gente pisa na infância para sempre. Vamos pegar o exemplo da Anita. A Anita é uma pessoa que não recebeu a atenção que ela necessitava, e a mãe provavelmente deu o que deu conta. E hoje ela precisa de atenção. Tanto é que muitas vezes a Anita se colocou em polêmicas em vários lugares, né? Lugar moral, lugar político, às vezes por necessidades de autoafirmação, por necessidade de atenção. A gente faz outros tipos de compensação também. Às vezes a gente desenvolve compulsões, seja alimentar, seja sexual, seja masturbatória, seja por compra, por conta das faltas. Todo o excesso está gritando algo que está faltando dentro de nós, que pode ter começado a faltar lá na nossa origem. Então, a gente precisa ter sabedoria para lidar com as crianças, porque isso aqui é mais comum do que a gente pode imaginar. E dói muito e, às vezes, dói para sempre. Uma outra observação que a gente precisa fazer para os pais é o seguinte. Às vezes, a gente pergunta assim, você ama os seus filhos igual? Gente, não tem um amor que é igual ao outro. O nosso modo de se relacionar com as pessoas é diferente. Eu amo os meus filhos, mas eu me relaciono com cada um, porque cada um é singular, de forma diferente. Assim como nós, os filhos, nos relacionamos com os nossos genitores de forma diferente. Às vezes a gente é mais apegado ao pai, às vezes mais apegado à mãe. Então, a gente não está colocando em questão o sentimento dos pais ou dos filhos. A gente está falando da identificação. Perfeito. Entre os irmãos também. Tem irmão que a gente se identifica, tem irmão que a gente não se identifica tanto. Isso é da vida humana, só que a sociedade impõe que
tem que ser igual e não vai ser, porque as pessoas não são iguais. Sim, você falando, para pensar, você que está em casa, muitos traumas, muitos comportamentos que você tem, é algo que aconteceu na infância, né? Porque essas coisas que acontecem na infância a gente não esquece e nós sim levamos para a vida toda, não tem jeito. Deixa eu ler algumas participações aqui no Fala no Zap. Temos aqui, olha só, uma telespectadora que diz: eu vivi minha vida todinha pensando que eu era adotada, porque eu nunca ouvi um eu te amo nem da minha mãe, muito menos do meu pai. Aos 30 anos, ela conta que falou com ela eu te amo, com a mãe pela primeira vez, e ela não respondeu. E isso a deixou muito triste, claro, não tem como, né? A Adenilza diz o seguinte: olha, eu nunca tive o carinho da minha mãe, só do meu pai. Boa tarde, Lucas. Outra participação. Nós somos em 3 filhas. Em casa, sempre teve diferença de tratamento pelo meu pai, que prefere a minha irmã mais velha, que tem um temperamento muito parecido com o dele. E temos várias participações aqui. Eu queria saber agora, justamente, da Mirielle, como que você superou isso? Se superou? Como foi? O mais incrível é que ontem aconteceu algo que me trouxe cura, que não existe para mim coincidência. Hoje eu ser chamada justamente para esse assunto, que foi eu postar no grupo da família o meu hot dog que eu estou abrindo e a minha mãe me mandar no privado, emocionada, chorando, me abençoando e dizendo pela primeira vez que me ama. Nossa, que coisa linda, que forte isso. E eu cheguei a postar no meu Instagram, postei até os áudios dela falando, porque não para me aparecer, mas para mostrar que eu me sinto amada pela primeira vez. É um amor tão maravilhoso que eu acho que eu tenho 2 filhas, tenho meus netos, mas é algo que eu não sei explicar. É algo que eu me emocionei também e é inexplicável, é inexplicável. E isso trouxe a cura que eu precisava, porque nós duas tivemos um momento muito difícil nas nossas vidas, que eu fui criada pela minha avó, eu e as minhas 3 irmãs. Então, a minha mãe sempre esteve por perto, mas não participava. Então, isso porque ela foi se separou do meu pai com 24 anos e ficou com as 4 filhas e os meus avós cuidavam de nós. Então, isso tudo, eu comecei a fumar muito cedo, com 12 anos de idade, infartei ano passado 2 vezes, beber com 12 anos de idade, revoltadíssima. A doutora falou sobre temas aqui que eu não nego: pornografia, viciada, bebida alcoólica, né? Tabaco, nos vícios, não drogas, assim, outras ilícitas, mas você tinha excessos para tentar tapar essa falta. Era o tempo todo, o vício era algo assim terrível na minha vida, que acabava com a minha imagem. Então, eu comecei a querer mudança quando eu me tornei avó, que eu falei: como, pera lá, eu tenho que ser uma avó, eu tenho que me portar como uma avó. Então, agora, aquela Mirielle criança imbecil, ela tem que morrer. E é interessante você falar isso, Mirielle, que esse fato recente que, assim, nunca é tarde para cicatrizar uma ferida, né? Verdade. Você hoje se sente que superou isso, tá, assim, é um fato passado, página virada? Olha, como eu te falei, eu não acredito em coincidência, porque hoje estar aqui falando sobre isso, depois do que aconteceu ontem, é selar com chave de ouro. É testificar. Ela está dando um testemunho. Perfeito, Entendeu? né? Olha só. De um milagre emocional que ocorreu, que ela esperou a vida toda. Isso é muito forte, é muito lindo. É muito relato. forte. lindo, Que lindo. bom que finalmente essa página foi virada. Evelyn, você já superou essa ausência que você teve do seu pai? Sim, o amor da minha mãe fez que... Não tem aquele amor? Preencheu. Preencheu. Igual eu te falei, no meu aniversário, ele sempre, né, manda mensagem, mas ele some um pouquinho. Mas, assim, ele me
Nossa, ele me emocionou, chorei muito pelas palavras. Gente, a gente tem que abençoar os nossos filhos. A gente tem que amar mais, igual ela falou aqui, psicóloga, que às vezes é mentira mesmo. A gente fala que o amor é igual. Igual hoje eu acordei e pensando assim, meu Deus, porque João Paulo dorme do meu lado. E ele é menorzinho, ele é gordinho. Eu abraço, eu aperto ele, eu beijo. O Daniel, eu já não fico muito assim. Então, é errado. A gente precisa de abrir os nossos olhos, porque depois vai vir as consequências. Você não fazia assim comigo e fazia com meu irmão. O que acontece, Lucas? Cada um de nós tem uma linguagem de amor. Claro. A linguagem de amor dela, ela é palavras de afirmação. Olha como ouvir que é amada fez uma transformação. A linguagem de amor que a Anitta estava clamando ali, ela se sentiu humilhada pela mãe expor ela, mas ela estava pedindo tempo de qualidade. Tem gente que precisa, ó, de abraço, beijo. Tem gente que gosta de presente. Ficar apertando, um grude. Então, cada um e tem de gente que nós não. tem uma linguagem de amor. E os nossos pais também têm a linguagem que eles nos ofertam. Uma coisa que a gente, como adulto agora, precisa pensar que cada um dos nossos pais deram que naquele momento eles davam conta, de acordo com a realidade, com a maturidade. E se a gente ficar o tempo todo se lamentando pelo abraço que não recebeu, pela presença, pela falta de recurso, a gente vai buscar essa falta de uma forma muito ruim. Então, é aceitar a realidade. Não deram porque não podiam, não queriam, não tinha estruturação para isso, mas deram o que conseguiram. E às vezes a mãe tá amando o filho, levando um presente para ele, trabalhando duro para poder pagar uma escola. E uma outra coisa que acontece é que o menino, quando ele não recebe atenção, ele busca ganhos secundários. Então, às vezes, você tem uma criança que é ótima na escola e o pai e a mãe estão trabalhando tanto, não vai na reunião de professores, de pais. Aí o menino toca o terror na escola, aí o pai tem que parar, a mãe tem que parar para ir para a escola. Ou seja, agora vocês vão parar para olhar para mim, vocês vão prestar atenção em mim. Muitas vezes o paciente vai para dentro do hospital com inúmeros sintomas, a gente revira ele, não acha nada. Mas lá no hospital tem médico, tem enfermeiro, tem a tia do café, tem a tia da limpeza, tem o porteiro lá, ele está recebendo atenção. Então, a gente busca ganhos secundários da atenção, do tempo de qualidade, do apego seguro que a gente não recebeu. Deixa eu abrir espaço aqui para as participações do Fala no Zap. Tem muita gente participando, não vou conseguir ler todos, mas resumindo algumas participações de pessoas que se queixam sobre o tratamento diferenciado que tiveram da mãe e do pai e também em relação aos irmãos, né? Então, é uma questão que as pessoas estão comentando aqui no nosso Fala no Zap, que é muito de familiar mesmo. E tem um destaque que é o seguinte, um telespectador que afirma que acredita que se tornou muito introvertido agora, quando adulto, por conta dessa falta de atenção que teve dos próprios pais. Quais consequências a pessoa pode apresentar na vida adulta depois de sentir isso na infância, Elza? A pessoa pode apresentar um quadro de depressão, de ansiedade, ela pode tentar contra a vida dela, ela pode se colocar em comportamentos de risco para receber essa atenção, às vezes lá dentro do presídio, por exemplo. Ela pode desenvolver vários mecanismos de compulsão, né? Compulsão masturbatória para compensar a ansiedade, compulsão alimentar, compulsão por compra, vícios, vários vícios. O que acontece? Quando a gente exagera em algumas coisas, a gente está num escapismo, a gente está tentando fugir da realidade. Qual é a realidade? A realidade de perceber que eu não fui amado de acordo com o que eu gostaria de ter sido. Mas não quer dizer que eu não tenha sido amado. Cada um tem uma forma de amar. Perfeito. Tá? E nem sempre a gente vai dar para o outro aquele que ele quer receber. Por isso que é importante a gente se compreender qual é a nossa linguagem de amor que a gente gosta de receber e qual é a linguagem de amor que eu consigo oferecer. Se eu compreender também a linguagem de amor dos meus pais, a que eles gostam de receber e conseguem oferecer, eu vou me curando por dentro. Aí eu vou compreendendo e vou aceitando. Porque viver na lamentação é viver preso na infância. Muitas vezes a gente faz pirraças na vida adulta
Porque eu tenho um corpo adulto, uma idade adulta, mas eu sou uma criança ferida. Olha, muitas participações aqui no Fala no Zap, agradeço a todos, é um assunto que muita gente se identifica, né? Porque muitas famílias passaram por uma situação como essa. Olha, agradeço a Mirielle pela participação, Obrigada a Evelyn vocês. e a nossa Elza Leite, psicóloga também aqui no Fala Espírito Santo. Até uma próxima, viu? Um bom fim de semana para vocês. Obrigada. Vocês também. Vamos seguindo o nosso